but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow. Olá pessoal, então vamos dar início à aula. E aqui nós vamos falar sobre a simetria de translação. Página de número 15, capítulo 1 do livro de vocês. E aqui nós vamos falar sobre a transformação geométrica, chamada de translação. Fazendo a leitura comigo, espero que todos já tenham aberto o livro de vocês, vocês podem dar uma pausa no vídeo. E o texto diz o seguinte: a transformação geométrica que representa a simetria de translação pode ser observada na pintura corporal indígena, por exemplo. Observe na figura a seguir os triângulos e os pontos que a menina desenhou em sua face. Ela repetiu o mesmo padrão. Então, todas as transformações geométricas, seja a translação, a rotação ou a reflexão, elas sempre se caracterizam por padrões geométricos. Aqui na próxima página você vai observar também um padrão nessas figuras. E o texto diz: ao criarmos uma faixa decorativa de uma maneira simples, repetindo várias vezes o mesmo padrão, também utilizamos a simetria de translação. Quando deslocamos uma figura sobre uma reta em uma certa direção, dizemos que a figura sofreu uma translação. Você pode imaginar essa palavra aqui também como deslocamento. Ok? Todos eles podem ser classificados como um deslocamento, só que cada um as suas características. O que vai chamar a atenção para nós na definição da translação é esta palavrinha aqui, ó, você pode destacar. A definição é: uma figura formada pelo deslocamento de imagens em uma mesma direção e um mesmo plano apresenta simetria de translação. Então, a característica e o que diferencia a translação da reflexão e da rotação é que a translação, todos os pontos ou a figura por completa, a imagem, tem que se deslocar totalmente na mesma direção. Não pode sofrer alteração nas dimensões, ou seja, a figura não pode ser diminuída e nem ampliada. Neste caso, nós temos esse caranguejo que se deslocou para cá. Você pode notar também um deslocamento nesta direção e você também observa um deslocamento nessa direção. Então, você tem que aprender a identificar o deslocamento ou a translação. Você tem que também, como eu tenho ensinado a vocês, saber produzir essa translação através de régua, compasso e objetos que vão auxiliar vocês no desenho geométrico. Então temos aqui, ó, em uma figura que tem a simetria de translação, a distância entre os pontos da imagem original e seus pontos simétricos na imagem transladada. Então vamos entender isso aqui, ó. A imagem original está aqui. A imagem original é o quadrilátero ou trapézio A, B, C, D. Isso aqui é o original. E ele foi deslocado para formar o trapézio A', B', C', D'. Então, esta figura, ela sofreu um deslocamento nesta direção, certo? Então, você vai perceber, nesses traçados aqui, você vai perceber o segmento A', você vai perceber que é este aqui, ó, em vermelho, vai do A até o A'. Você vai perceber o segmento B', C', D'. Então, nós temos 4 segmentos.
Quais são as relações? Primeiro, A linha, eles são congruentes. Esse B linha e C linha também são congruentes. CC linha e DD linha também são congruentes. Os 4 segmentos, este, são congruentes. O que é que significa isto? Possuem a mesma medida. Poderíamos até colocar o traço aqui para indicar a questão da medida do segmento. E outra coisa interessante é que todos eles são paralelos. Essa é a representação para paralelos. Poderíamos colocar aqui a linha paralelo a B linha, paralelo a C linha, paralelo a D linha. Ok. Então você vai prestar atenção que tem que obedecer essas duas, vamos dizer assim, propriedades. Os segmentos formados o ponto da figura original e o ponto que está relacionado a ele na figura transladada, ou seja, o ponto da figura original A, e o ponto que corresponde a ele na figura transladada é o A'. Então, o segmento formado da distância de A até a linha tem que ser congruente a todos os outros segmentos formados pela distância do ponto original ao seu ponto referente na figura transladada. Ou seja, esse tamanho tem que ser igual a este, que tem que ser igual a este, que tem que ser igual a este. Se você tiver a curiosidade, você pode tomar a sua régua e fazer a medição deste segmento. Então você vai perceber, colocando sempre em cima do zero, este segmento mede 32 milímetros. Certo? Este outro, obrigatoriamente, tem que medir 32 milímetros. C' tem que medir 32 milímetros, ou seja, 3 centímetros e 2 milímetros. Então, mais 32 milímetros, ok? Então, todos eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E eles têm que ser paralelos. O que é que significa isso? Significa dizer que se nós medirmos aqui essa distância entre o segmento A' e B', em todo o comprimento deles, eles nunca vão se tocar. Se nós prolongarmos esse segmento aqui, se nós prolongarmos ambos os segmentos, eles continuarão paralelos, certo? Infinitamente. A distância entre A' e B' é 4 milímetros em toda a extensão do segmento. Entre o B' e o C' vai ser cerca de 7,5 milímetros e o próximo será cerca de 7 milímetros. Então você tem esse padrão, ok? Então veremos aqui um exemplo de como fazer isso com régua e compasso. Já vai ser uma das coisas que vocês vão estar realizando, né? Temos aqui uma notazinha. 7º ano, professor Luan, a data de hoje. Simetria, capítulo 1, translação, vai das páginas 15 até a 19. O que é? Relembrando, é o deslocamento de todos os pontos de uma figura na mesma direção no plano, logicamente. Então, temos aqui o exemplo do triângulo A, B e C. Certo? Lá no livro nós temos um trapézio, aqui nós vamos trabalhar com esse triângulo. Vocês já aprenderam a fazer retas paralelas através do deslizamento de esquadros. E é isso que vocês vão fazer aqui.
vocês vão traçar uma primeira reta, passando pelo ponto A. Isso já é também para vocês fazerem em casa, viu? Eu quero que vocês mostrem isso lá no grupo. Então vamos aqui. Passa uma reta, certo? Reta R pelo ponto A. Agora a questão das paralelas. Você vai posicionar aqui a sua régua sobre a reta que você acabou de traçar, e aí você vai deslizar essa régua até o ponto B. Quando ele estiver em cima do ponto B, você já pode traçar a próxima reta. Faz a mesma coisa com o C. Então, ó, lembrando, coloca um dos esquadros com o ângulo de 90 graus posicionado aqui, certo? Sobre a outra régua. Isso pode ser o outro esquadro, pode ser a régua, pode ser o transferidor, qualquer superfície também reta do seu kit de geometria. E aí essa daqui vai ficar livre, você vai deslizar para onde você quiser na sua folha. Os pontos que você vai escolher serão para traçar a reta sobre o ponto B e o ponto C. E aí nós temos essas três retas aqui, R, S e T. Retas representadas com letras minúsculas, pontos com letras maiúsculas. Continuando, agora nós precisamos que esses pontos eles venham a se deslocar. Aqui nós temos o ponto B, ele vai se deslocar nessa direção. Essas três retas estão indo na mesma direção, certo? Como se fossem indicando um caminho aqui, ó, certo? Estão indo nessa direção aqui. Agora, como fazer para que eles obedeçam a mesma distância? Então, com o seu compasso, você vai... Eu fiz aqui uma adaptação para que possa riscar direitinho. E aqui você vai posicionar a sua ponta seca em B. E vai escolher um tamanho qualquer. E aí você traça um arco aqui cortando a reta T. Não fecha o seu compasso. Só solta ele aqui. Vai agora para C. Mesma coisa. Cortou a reta S. Agora vamos para T. Cortou a reta R. Ok. E agora, guarda o seu compasso. Você já tem os três pontos. E você irá precisar. Quero marcar aqui o ponto B', C' e A'. Todos estão à mesma distância graças à utilização do nosso compasso. Agora, com a régua, nós podemos traçar o triângulo A', B', C'. Ok. Então, ó, pelas propriedades da translação, nós podemos dizer que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo A', B', C'. Todas as medidas, certo? A medida de A até B é a mesma de A' até B', de B até C é a mesma de B' até C', e de A até C é a mesma de
de A até C é a mesma de A' até C'. Então, esse triângulo é congruente a este. Ok? Então, você tem que conseguir identificar estes padrões, certo? E eu quero resolver com vocês aqui a primeira questão que está no livro de vocês, né? Que é bem simples. Quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Vamos resolver duas. Vocês vão observar a resolução de duas questões. Infelizmente, o meu livro já de certa forma, infelizmente, porque ele já vem resolvido. Essa primeira questão vem dizendo: uma figura que sofre uma translação não se altera, que é o que aconteceu no nosso triângulo aqui, ó. A figura permanece a mesma. Identifique a figura que representa uma translação da sombra que está em destaque. Você deve estar com seu livro aberto e você vai observar esta figura aqui. Então, você pode pausar o vídeo e tentar resolver aí no seu livro. É uma questão bem simples. Nestas primeiras aqui, você já vai observar que existem algumas alterações. Primeiro, esta torre não corresponde a esta. E também está faltando a pequena torre aqui, nessa figura. Então essa daqui já não confere. Próximo, mesma coisa da torre. E a torrezinha pequena está um pouco mais para baixo aqui. Essa daqui também não é idêntica. Na próxima, você percebe que esta torre está quase igual. Essa daqui também é um pouco parecida, mas não existe essa casinha aqui, né? Ainda que essa daqui também está um pouco mais alta. Essa daqui está um pouco mais baixa. Então essa daqui também não corresponde. São castelos parecidos, mas não iguais. Aqui a gente já vê de cara que existe uma alteraçãozinha aqui também. Ok? A torre também não é dessa forma. Essa torre é mais baixa, essa daqui é mais alta. Essa daqui também não corresponde. Esta daqui, nós temos essa torre mais baixa, essa mais alta. Essa torre aqui também não possui bandeiras. Errado. E agora você vai perceber que esta é a resposta certa, está aqui marcado. E ela está bem igualzinha. Aqui não tem bandeira, mesma altura. Aqui também. Então essa seria o castelo certo. Esse aqui você vai perceber que é totalmente diferente, né? Até esse aqui está mais para um foguete do que para uma torre. Está bem diferente aí. E a próxima questão, vocês vão perceber aí no livro de vocês. Complete a figura de modo que represente uma translação à direita da imagem que está completa. Então nós temos aqui a figura de um barquinho, a representação dela transladada. Vocês têm que representar a mesma quantidade de quadradinhos igualzinho, como eu vou mostrar para vocês agora. Vocês podem pausar o vídeo e ver como é que vocês podem estar construindo esse mesmo barquinho aqui, certo? Ao lado, certo? Vocês podem pausar e agora vocês vão ver que a representação certa seria essa. No livro de vocês só vai ter o mastro, vocês vão representar a parte do barco, que é a vela. Na próxima figura aqui também, vocês vão ver uma espécie de, talvez de borboleta, algo assim. Tem as asas, pronto, no meio. Então vocês vão transladar esses quadradinhos na mesma quantidade de unidades. Perceba. O mastro está a qual distância? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Então,
O final da vela também tem que estar 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse quadradinho está 10 unidades para este. Da mesma forma, este tem que estar 10 unidades para este 10 unidades para este 10 unidades para esse. Todos os quadradinhos têm que estar a mesma unidade. Então, tem que ser respeitado. Aqui a gente já vê que tem que observar nesse próximo aqui, ó. Você tem a estrutura do meio e a figura foi deslocada para a direita. Então você também obedece 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, olhando para a figura em preto, né, no livro de vocês, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui vai ser um deslocamento de 8 unidades. E vocês vão ter que respeitar e vai ficar mais ou menos assim. Ok? Então vocês vão estar realizando essa atividade no livro didático. Ok? Bem, pessoal, recapitulando, vocês tiveram aula sobre simetria de translação. Vamos ter mais algumas atividades nas próximas aulas, mas além disto, vocês vão fazer em casa, que eu passei para vocês fazerem este mesmo exercício aqui, certo? Podem fazer perguntas lá no grupo do WhatsApp, mas também na página 6 do caderno de atividades, vocês vão resolver a questão 6. Ok? Então eu quero que vocês me mostrem, isso vai valer a presença de vocês. Vocês vão estar resolvendo a página 6 e a questão 6 do caderno de atividades. Valendo presença. E também vão fazer esse mesmo exercíciozinho que foi desenvolvido aqui como exemplo. Espero que vocês tenham compreendido sobre translação. Lembrando que a palavra-chave que foi dito para vocês diferenciarem a translação das demais transformações geométricas é a direção. O que importa é a direção. Todos os pontos têm que ir na mesma direção. Um abraço a todos e que Deus abençoe vocês.